Olá, irmão, irmã, bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Que possamos estar num tempo novo, num tempo alegre, vivendo esse dia para o Senhor. Vamos ter agora a nossa escola dominical. E antes da gente iniciar a nossa escola dominical, nós temos aqui um recadinho para a igreja. Glória a Deus, aleluia. Chegou o momento de nós passarmos para os nossos cultos presenciais, não é? Já desde ontem, nós já tivemos o nosso culto, ontem à noite, culto presencial, foi uma bênção, glória a Deus. E hoje nós vamos ter também o nosso primeiro culto no domingo. Então, estão aí, irmãos e irmãs, algumas recomendações para você que quer participar dos nossos cultos presenciais. A partir de agora, já estamos autorizados, não é? Então, eu vou ler alguns tópicos que são importantes, né? Todos devem estar usando máscaras durante todo o nosso culto, né? Leve da sua casa a sua garrafinha com água, para que você possa tomar a sua água sem precisar se levantar, sem sair. Vamos evitar o contato, né, irmãos, de abraços, de apertos de mãos, respeitando o distanciamento social entre nós, né? Não haverá, amados irmãos, o cultinho que nós temos para as crianças, né? Então, as crianças, a recomendação são que elas não participem, né, ainda desse período de culto presencial. Crianças até 7 anos de idade, a recomendação é que continuem em casa, né? O importante é que antes de você ir à igreja, que você faça a sua reserva com a nossa irmã Bárbara. Aqui embaixo, nós temos ali editado o número do telefone da irmã Bárbara. Vou ver se eu consigo passar aqui. Olha aqui, ó, né? Então, nós temos aqui o número do telefone da irmã Bárbara, para que você possa fazer contato com ela, ou por WhatsApp, ou por um telefonema, e então confirmar com ela a sua presença nos cultos. Nós vamos ter os nossos cultos no sábado e no domingo, os cultos presenciais, tá bom, irmãos? No sábado são às 19 horas, e no domingo os nossos cultos às 18 horas. Então, você que deseja participar desse culto presencial, ligue com a Bárbara, tire maiores informações com ela, que ela vai te passar tudo direitinho. As demais programações semanais continuam normais, ok? Culto pela manhã, na terça-feira, às 9h30, depois reunião de oração na quarta-feira, às 20 horas, e o nosso culto de cura e libertação nas sextas-feiras, às 19h30. Estes cultos, durante a semana, continuam sendo online, sem a presença dos irmãos na igreja, ok? Os únicos cultos que são presenciais são os cultos de sábado e de domingo, e estes mesmos cultos serão transmitidos ao vivo pelo Facebook. Glória a Deus, e que possamos, o mais breve possível, de acordo com as novidades em relação à doença Covid, que possamos, o mais breve possível, estarmos retornando à nossa normalidade. Recadinho dado, vamos agora para a nossa palavra, nessa meditação, neste domingo de manhã. Quero falar com os irmãos sobre o tema A Sombra da Liberdade. E para essa meditação, nós vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículos 17 a 18, e nos diz o seguinte: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto,
refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluias. Irmãos, nós conseguimos facilmente identificar as coisas ou até mesmo pessoas pelas suas sombras. A gente já teve várias dinâmicas, brincadeiras na igreja, onde são colocados um pano, né, e uma luz por detrás, onde se refletem ali somente as sombras, né, para encenação de um teatro, para brincadeiras, para esquetes. Então, a gente consegue, pela sombra, a gente olhando, a gente sabe, olha, aquilo lá é tal objeto, aquilo é uma mesa, aquilo é uma cadeira. Se for pessoas, aquilo é o fulano de tal, ali é ciclano. Pela sombra, a gente consegue identificar o que está por detrás daquela sombra, né? E para isso a gente se apega nas características, né? Características do objeto devido ao seu formato, ao seu desenho. Talvez cause uma ou outra dúvida quando há um formato, digamos assim, meio que quadrado, né, que a gente fique talvez na dúvida do que vem a ser o objeto, né? Mas nas pessoas, principalmente, algumas particularidades como cabelo, altura, a largura, tudo isso faz com que nós venhamos a identificar quem é o dono daquela sombra, né? E o texto de hoje, amados irmãos, ele nos reflete a pensarmos na nossa vida espiritual como se nós fôssemos a sombra, não é? E vamos pensar na minha vida, pensar você em sua vida, como você sendo a sombra. A sombra, querido, ela não tem a vida própria. A sombra não se mexe por si só. Tanto é fato que se você pegar uma mesa e colocar ela para refletir a sua sombra, a mesa sozinha não vai se mover, a sua sombra não vai sair do lugar. Mesma coisa nós, se nós ficarmos ali para refletir a nossa sombra, nós não vamos nos mover. A sombra, para que ela possa ser movida, aonde ela está sendo apresentada, ela depende do corpo, do físico, para que ela, conforme o físico se mexe, a sombra mexe. Ela tem que ter um corpo físico. E não basta apenas ter um corpo físico, é necessário que haja uma luz que reflita no corpo físico. A luz reflete a sua claridade no corpo, o corpo ganha movimento e esse movimento reflete na sombra e então a sombra projetada se mexe. Se nós pensarmos na nossa vida espiritual, nós somos o corpo, Jesus Cristo é a luz. E o texto que nós lemos começa aqui: onde está o Senhor, aí há liberdade. Aonde está a luz do Senhor sendo refletido sobre a nossa vida, queridos irmãos? Essa liberdade traz sobre nós a vida. Ela traz sobre nós o sobrenatural de Deus, do amor de Deus, da presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. E enquanto nós não recebemos dessa luz do Espírito sobre nós vivemos, queridos irmãos, inertes, mortos, parados. Não há movimento na nossa vida espiritualmente. Nós não falamos de Jesus. Nós, nos nossos atos, não demonstramos temor à palavra de Deus. E quando não há temor, nós não falamos das maravilhas da nossa esperança, nas maravilhas da nossa fé.
que nós éramos de forma tal e com a presença do Espírito Santo que trouxe sobre nós a liberdade, agora eu sou diferente, penso diferente. Porque enquanto não há a luz de Jesus em nós, nós não sabemos do que é a presença do Espírito de Deus. E a presença de Deus na vida do cristão faz toda a diferença. Toda a diferença. Nós falamos com mais temor. As nossas palavras são mais medidas. Os nossos movimentos são mais medidos. Os nossos pensamentos são pensamentos na palavra de Deus, ou tentamos transformar o nosso pensamento para que a palavra de Deus ganhe espaço no nosso pensamento. O nosso relacionamento interpessoal com as pessoas, a gente começa a agir diferente, as pessoas começam a olhar para nós e falar, ali tem presença do Senhor, porque eu estou vendo que aquela pessoa está agindo de forma diferente. E enquanto a luz de Cristo não é refletida sobre nós, nós não conseguimos refletir o amor, a presença do Senhor. Nós espiritualmente ficamos inertes, tal qual se você pegar, nessa breve abertura que falamos ainda há pouco, um objeto que não possui vida e colocar elas para ser refletida a sua imagem pela sombra, ela tem a luz, recebe, mas não absorve a luz de Cristo, então a sua imagem é morta, é parada, é inerte, não tem vida. A presença de Cristo é que traz sobre nós a vida, e como o nosso corpo então se mexe, então nós conseguimos nos mover de glória em glória para anunciar a Jesus Cristo. Quando nós recebemos a luz de Jesus Cristo, amados irmãos, nós sentimos prazer, sentimos uma alegria, desde manhã, quando levantamos, e o nosso prazer é pegar a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus. O nosso prazer é ter um dia onde nós vamos falar da presença de Jesus, ou vamos, por intermédio dos nossos atos, falar de Jesus, embora que silenciosamente, mesmo que silenciosamente, você não abre os seus lábios para dizer, olha, Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo quer transformar a sua vida, mas se você, por intermédio do teu testemunho, das tuas ações, agir de acordo da palavra de Deus, você vai estar mostrando ao teu próximo, ao teu familiar, que Jesus Cristo vive em você e que você está liberto das coisas que produzem morte. Você passa a ter uma atitude, um movimento diferente, porque Cristo te liberta. Ele te liberta das bebidas, a bebida leva à morte, a bebida acaba com o seu corpo físico, traz cirrose, a bebida tira a paz da sua vida e tira a paz da sua família. Eu não sei quantos já tiveram esse desprazer de ter um bêbado no meio onde você está, e esse bêbado ele tira a paz de quem está no ambiente. Não estou falando dentro de casa, é em qualquer lugar. Você pode estar num ponto de ônibus, se tiver um bêbado ali, ele começa a incomodar as pessoas que estão ao redor dele. O cigarro, a sua fumaça incomoda as pessoas que estão ao teu redor. Cristo nos liberta destas coisas, destas escravidão. Vamos falar de outras coisas que Cristo nos liberta. Cristo te liberta da sua mente cativa quando você está depressivo. Você começa a pensar na sua vida,
Você começa a pensar nas coisas que estão te entristecendo, os teus problemas, e então você começa a ficar doente mentalmente por causa da opressão do mundo sobre a sua vida, opressão da vida sobre a sua vida. E então você entra num estágio de depressão, precisando de cura, precisando do remédio que é Jesus Cristo. Claro que os médicos são importantes, claro que os remédios antidepressivos são importantes, mas a presença de Jesus Cristo faz muita diferença na vida daquele que anda depressivo. Jesus Cristo liberta o seu pensamento desse cativo. Jesus Cristo liberta as suas razões quando você acorda pela manhã. Ele traz, por intermédio do teu Espírito Santo, uma força renovada sobre a sua vida. E você tem que dar o primeiro passo, porque nós temos que fazer a nossa parte, é dar o primeiro passo, é se levantar da cama, andar, pensar em Jesus, refletir na palavra de Jesus, cantar um hino, glorificar ao Senhor, orar ao Senhor, buscar a presença dEle. E dessa forma, Jesus Cristo vai, ao longo do dia, agindo por intermédio do Espírito Santo sobre a sua vida, te libertando do estágio de depressão. Jesus Cristo é aquele que nos liberta. A luz de Cristo em nossa vida traz a liberdade. E nós vamos, como o texto diz, de glória em glória, com o nosso rosto descoberto, com as nossas atitudes, refletindo a imagem de Cristo. De tempo em tempo nós somos transformados. Isso não acontece da noite para o dia, isso é um processo, é uma caminhada, mas de tempo em tempo nós somos transformados pela liberdade de Jesus. O ápice dessa transformação, amado querido, será alcançado no dia que estivermos com Ele lá na glória, que seremos 100% transformados e renovados com um corpo novo, glorificado. Seja por intermédio da nossa morte física, seja por intermédio da volta de Jesus Cristo, quando Ele vier buscar a sua igreja. Nós seremos transformados, diz a palavra de Deus lá em Tessalonicenses. Desta forma, nós estaremos no estágio de 100% transformado para refletir a glória de Deus sobre a nossa vida. Não é? Quando nós absorvemos a luz de Cristo e conseguimos ir contagiando aqueles que vivem ao nosso redor, principalmente aqueles que são da nossa família, pai, mãe, filho, e vamos então fazendo aquela grande sombra, e uma sombra vai se alinhando a outra sombra, que se alinha a outra sombra, e se alinha, e nós vamos alargando a sombra de Cristo sobre a face da terra. E nos dias que são quentes, nos dias que são calorentos, nós gostamos de uma sombrinha para nos refrescar. O povo de Deus, quando se une, alarga a sombra de Cristo. E todos aqueles que absorvem desta sombra de Jesus Cristo sobre a sua vida encontram refrigério para a sua alma. Encontra um lugar de descanso, um lugar de serenidade. Puxa, como é bom ficar embaixo dessa sombrinha. O meu coco estava queimando, estava aqui aquecendo o meu corpo, eu estava suando. E de repente você encontra a sombra de Cristo ao teu derredor e traz refrigério de tal forma para a sua vida que você não quer mais sair dessa sombra. Que a gente possa, como igreja, nos unirmos e alargarmos a sombra de Cristo para todos aqueles que procuram refrigério para a sua alma. Isso não é mérito nosso. Nós apenas somos a sombra. Somos apenas o reflexo da luz. A luz que é Jesus Cristo. Jesus reflete em nossa vida para que a gente possa, como uma imagem, como um espelho, refletir
o refrigério de Jesus, a graça de Jesus. Precisamos ser uma sombra que se move devido à vida de liberdade que o Espírito de Deus traz sobre nós, para refletir o amor e a graça de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe e que a palavra possa ter falado no teu coração. Eu quero orar com você agora. Pai amado, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela luz de Jesus Cristo. Oh, Jesus, brilha em nós. Brilha em nós, Senhor, de tal forma que o teu amor e a tua graça, Senhor, seja manifestada nos nossos lábios. De tal forma que nós possamos falar como o apóstolo Paulo disse: não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E desta forma, Deus, eu refletir a tua graça e a sua misericórdia. Seja assim, Senhor, sobre todo o teu povo, espalhado sobre a face da terra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Seja luz, querido, tá? Ou melhor, seja sombra, seja a sombra de Cristo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Tenham todos um bom domingo. Amém.